Olá, queridos adolescentes. Meu muito bom dia a vocês. Deus seja louvado, pois iniciaremos mais uma aula. Que bênção termos mais uma aula, aprendermos mais da palavra de Deus, podermos crescer juntos como irmãos em Cristo, crescermos na palavra. Que Deus nos abençoe ricamente em mais uma aula. Hoje nós trataremos sobre o tema justificação pela fé. Será a nossa lição de número 7. Eu irei compartilhar com vocês o PowerPoint. A justificação pela fé. Este será o tema da nossa aula de hoje. Um tema importantíssimo, fundamental, a fé cristã. É um tema muito abordado pelo apóstolo Paulo em suas epístolas, principalmente na epístola aos Romanos. Como eu disse, é um tema muito importante. Não é um tema secundário, não é um tema no qual há dúvidas, gera discussões. Não é um tema de menor importância, é um tema de muita importância. Ele está diretamente relacionado ao Evangelho, ao cerne do Evangelho. Precisamos entender o que é a justificação pela fé, o que significa sermos justificados. E com a graça de Deus nós veremos isto na aula de hoje. Antes de iniciarmos nossa aula, gostaria de dar apenas um recado, que é a respeito do nosso retorno às aulas presenciais da EBD. Louvado seja o Senhor por este retorno que Deus nos concede. Se Deus quiser, estaremos no dia 7 de fevereiro, primeiro domingo do mês, estaremos juntos aprendendo a palavra de Deus presencialmente. Que grande bênção! Após quase um ano de não estarmos juntos na EBD, se Deus quiser, nós estaremos juntos nesse dia. Que Deus nos abençoe ricamente. Para o início da nossa aula, nós leremos a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versos 1 a 5. Peço que você esteja com sua Bíblia também, acompanhe junto comigo. Nós faremos essa leitura juntos. Romanos capítulo 5, versos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar juntos e rogar que o Senhor nos abençoe. Senhor meu Deus, Pai eterno, a Ti, Senhor, toda honra, glória e louvores que são devidos. Pai Santo, rogo, Pai, a bênção do Senhor sobre mim neste momento, que eu seja fiel à Sua palavra a todo tempo e que a palavra do Senhor, ó Deus, venha nos edificar neste momento, Pai. Abençoe cada adolescente que estará ouvindo esta aula, participando. Abençoe, Senhor. Abençoe grandemente, Pai, com bênçãos espirituais. Abençoe teus filhos, Pai. E se
há alguém, ó Pai, que irá ouvir esta aula, que ainda não crê no Senhor Jesus, que esta aula possa ser um instrumento em tuas mãos. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. O Catecismo Maior de Westminster, um dos nossos padrões de fé, um dos nossos símbolos de fé que a nossa igreja subscreve, ele diz em sua pergunta 70. A pergunta é: que é justificação? Então, veremos o que o Catecismo Maior, composto por teólogos extraordinários do passado, da Inglaterra, teólogos extraordinários, homens de Deus, responderam a esta pergunta: que é justificação? Diz assim o Catecismo: justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Então, aqui nós temos uma resposta maravilhosa, sucinta, mas clara a nós. E o Catecismo Maior, essa resposta não é sem base, é uma resposta com base na palavra de Deus. Os símbolos de fé de nossa denominação, a base é a palavra de Deus, a escritura, a regra reguladora. Então, através dessas referências bíblicas, todas nos ensinam esta verdade, que a justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores. Graça, favor imerecido, algo que nós não merecíamos e nós recebemos. E no que consiste a justificação? Consiste em o Senhor nos perdoar os pecados, nos aceitar e nos considerar justos diante dele, e não por qualquer coisa em nós operada por alguém ou por nós realizada, mas por Cristo Jesus, por sua obediência e pela satisfação de Cristo, ou seja, o cumprimento da lei por Cristo em nosso lugar, e assim satisfazendo todas as demandas diante de Deus, diante do Pai, em nosso favor. Então, a sua obediência, a sua satisfação é a nós imputada, é a nós conferida. Percebam, é a nós dada, um presente, é um ato da livre graça, nos é conferida, nós não temos nenhuma ação de uma participação em sermos justificados. Nós somente somos alvos desta graça, recebemos esta graça, que é a justificação. Abramos nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versos 8 e 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
Que bênção, meus irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele está, ele faz essa recordação do seu passado e ele considera tudo como perda, tudo como sem valor, diante do que ele havia recebido em Cristo Jesus, que é a justiça de Deus. Ele recebeu a justiça que procede de Deus, não uma justiça humana por seus próprios méritos, conquistas, por seu conhecimento, mas a justiça que procede de Deus, a qual é mediante a fé. Que bênção, meus irmãos! Como é bom nós refletirmos nessa verdade da palavra de Deus. É mediante a fé, é mediante nós crermos, confiarmos em Jesus, confiarmos que Ele é o Salvador, o nosso Senhor, confiarmos, depositarmos nossa esperança, mediante a fé nas obras de Cristo Jesus. Não, não por nossas obras ou por algo nosso, mas pelo que Cristo fez, pois Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele pôde nos justificar. O único que poderia nos justificar perante Deus era o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Que bênção, meus irmãos, saber que assim o Senhor nos salva mediante a fé. A fé, então, é um meio pelo qual Ele nos salva. Então, é interessante nós destacarmos de que nós não somos salvos por uma fé teórica, uma fé desconecta de Deus, né? Que muitas vezes nós ouvimos discursos assim nas televisões, em muitos lugares, redes sociais, né? Nós ouvimos muito uma exaltação à fé, mas devemos perguntar, mas essa fé parece que é uma fé em si mesmo, né? Que tipo de fé é essa? Então, é uma fé que pode ser uma fé na humanidade, uma fé é, em si mesmos, uma fé nas coisas boas? Não. A, a fé salvífica é a fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos salva. O Senhor Jesus é quem nos salvou. Jesus é a nossa salvação. E nós somos salvos mediante a fé nele. Fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos salvos por Cristo, mediante a fé nele. A fé, logo, a fé não tem valor se não for em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia de Genebra possui alguns artigos teológicos maravilhosos. Em um artigo teológico chamado Justificação e Mérito, por que Deus nos considera justo? Diz assim o autor: a justificação pela fé, um dos lemas característicos da Reforma, né? Lembremos da Reforma protestante que há pouco nós comemoramos o aniversário. Lembremos de que foi o cerne da Reforma foi o principal tema foi a justificação pela fé. E a justificação pela fé mostra que Deus considera os cristãos justos, isto é, ele os justifica por causa de sua fé e não de suas obras. Esse conceito deve ser distinguido claramente da ideia equivocada de que Deus considera os cristãos justos com base em sua fé, isto é, pelo fato de possuírem fé. Aqui o autor ele está fazendo uma distinção importante de que o Senhor ele não justifica os pecadores porque os pecadores produziram fé por si mesmos. Então ele está querendo dizer basicamente isto. Então nós não somos justificados porque em nós foi encontrado uma fé proveniente, uma fé nossa, né? Porque isto é contrário ao ensino bíblico. Isto seria, então, algum mérito. Então, por que o autor faz essa distinção?
porque a fé é um dom de Deus. A fé salvífica, ela nos é dada, ela nos é concedida, é um dom de Deus. Ela vem de Deus. Não somos nós que a geramos, a fé salvífica, né? Nós não podemos nos salvar. É o Senhor que nos concede a fé, é um dom de Deus. Prosseguindo no texto, diz assim: os cristãos não se tornam merecedores da justiça de Deus por fazer boas obras ou por ter fé. São tidos como justos com base na justiça de Cristo, que lhes é imputada por meio do veículo da fé. Então, Deus nos concede o crer, Deus nos concede o confiar no Senhor Jesus para a nossa salvação. É Deus quem nos dá essa fé. Como é bom também nós refletirmos sobre essa verdade, de que é graça de Deus. Somos salvos totalmente pela graça, 100% pela graça. Não há uma participação para nos salvarmos, não há nenhum tipo de mérito, não há sinergismo. Uma parte que é realizada por Deus, outra por nós para nos salvar. Não, o Senhor nos salva completamente, 100%. É uma ação de Deus em nós. O Novo Testamento afirma repetidamente que os cristãos são salvos com base na obra de Cristo em seu favor, e não com base no seu próprio mérito. Então, o Novo Testamento ele afirma claramente, é com base na obra de Cristo, e não com base no nosso próprio mérito. Continuando no artigo teológico, ele diz assim: a Igreja Católica ensina que, pelo menos em parte, Deus considera os cristãos justos com base nas boas obras que estes realizam depois de abraçarem a fé. Algumas formas de arminianismo também declaram que todos os que foram perdoados com base na morte expiatória de Cristo podem ir para o inferno caso não perseverem na fé e nas boas obras, em cooperação com a graça de Deus. Vejam que inconsistência nessa crença arminiana, por assim dizer. Que inconsistência. Tendo uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo derramado seu sangue por nós, morrido por nós, nós estamos salvos, plenamente salvos. Tendo uma vez Cristo morrido por nós, e assim nós tendo crido nele, não há mais condenação. Já não há mais condenação, como a palavra de Deus nos diz. Nenhuma das ovelhas do Senhor Jesus hão de se perder. Aqueles que Deus predestinou, os eleitos, eles serão salvos. E uma vez salvo, uma vez regenerado, este pertence a Deus. Este tem o Espírito Santo de Deus e em hipótese nenhuma irá se perder. Em hipótese nenhuma. E este irá perseverar na fé. Este não abandonará a fé. Ele continuará amando o Senhor e ele continuará crendo no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Abramos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 4, versos 1 a 8. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio,
a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqui o apóstolo Paulo, ele está se utilizando do exemplo de Abraão. Abraão, considerado o pai da fé pelo autor aos Hebreus, ele, lembrando de sua vocação, quando Deus aparece a Abraão, Abraão era um idólatra. Ele não era alguém temente a Deus, mas Deus apareceu para ele, Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. A palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus, ele creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, a fé de Abraão, e não as suas obras. Então, não foi algo que Abraão realizou, que então chamou a atenção do nosso Senhor para salvá-lo. Não, Abraão creu em Deus, e pelo fato de ter crido, isto lhe foi imputado por justiça. E o apóstolo Paulo também diz de que Davi fala a respeito deste homem que é justificado independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isto mediante a fé. Nós que cremos no Senhor Jesus, temos os nossos pecados perdoados, nossa dívida paga. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurados os crentes em Cristo Jesus, os cristãos verdadeiros, pois Deus não nos imputará pecado. No dia do juízo, compareceremos e então nós não seremos condenados, pois já fomos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Justo juiz, nosso advogado, nós fomos absolvidos de nossas culpas, de nossas transgressões. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Já não resta mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Confissão de Fé de Westminster, um outro símbolo de fé da nossa igreja, no seu capítulo 11, da justificação, nos ensina: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Então, aqui o que a confissão está nos dizendo é de que nossa justificação não é um simples ato de nós termos nos tornado justos de uma forma singular, como posso dizer, uma justiça que é uma justiça que não está ligada à obra de Cristo. Não, nós somos justificados no sentido em que Deus perdoou os nossos pecados e agora nos aceita como justos por causa da obra de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos justifica em razão de qualquer coisa neles operado por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outros atos de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Então eles fazem essa distinção, que a nossa fé não é uma fé autônoma, não é uma fé humana,
mas é uma fé que nós recebemos de Deus. Voltar um pouco, desculpe. Certo. Agora sim. Agora sim está certo. A fé, no capítulo 2 da Confissão, a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra por amor. Ou seja, a fé salvífica vem acompanhada de frutos. Pois quando cremos no Senhor Jesus, verdadeiramente nós somos regenerados, nós somos feitos novas criaturas, nós nascemos de novo. E então Deus irá nos santificando. Então ela é acompanhada de frutos, pois agora poderemos realizar obras que agradem a Deus após sermos regenerados. Então, aqui ele diz, não é uma fé morta, ou seja, a fé verdadeira, como Tiago nos diz em sua carta, ela é acompanhada de obras, como consequência, como um resultado da fé verdadeira. Então, ela vem depois, as obras, ela vem depois da fé salvífica. E as obras, então, nós podemos entendê-las como o fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo diz em Gálatas. E todas as coisas que agradam a Deus, que são da vontade de Deus, essas coisas estão presentes nos crentes verdadeiros. Quarto parágrafo, Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Aqui, neste parágrafo, os autores eles estabelecem uma cronologia desses das obras salvíficas a nós realizadas. Então, primeiro ele diz que desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo, Deus decretou justificar os eleitos. Deus elegeu pessoas para a salvação e decretou justificá-las, considerá-las justas. E aqui ele diz: e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Deus, antes da fundação do mundo, decretou que nós seríamos justificados pela obra do Senhor Jesus, por sua vida perfeita, por sua morte expiatória, por sua ressurreição ao terceiro dia e por sua ascensão, por sua constante intercessão por nós. Louvado seja o Senhor Jesus. Então ele diz, contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Então, o que nós podemos entender disso? Um exemplo é a respeito de pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus, mas que são eleitos de Deus. Nós não sabemos quem são os eleitos que ainda não creram, mas todo eleito irá crer no Senhor Jesus. E quando ele crer, então ele nesse tempo o Espírito Santo irá habitar nele e ele então será justificado por Deus no tempo e no espaço. Embora desde a eternidade ele já foi predestinado para a salvação. Ele já creria no Senhor Jesus. E o último parágrafo que eu destaco, Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação. Então, é o que nós comentamos, né? Os crentes nunca poderão decair do estado de justificação.
é um decreto, é uma promulgação que não pode ser mudada. Deus decretou, nós estamos justificados pela obra do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé que Ele nos deu no seu amado Filho. Isso não pode ser revogado. Não há nada que nós façamos que nos fará perder a salvação. Nós que cremos no Senhor Jesus, a nossa salvação, ela é garantida por Deus de uma forma que é imperdível, não pode ser revogada. Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto. Então aqui o que ele está querendo dizer é, nós crentes, se pecarmos, nos distanciarmos de Deus, ficaremos privados da luz do seu rosto, de sua graça, de sua presença. Embora ele está sempre conosco, mas de sua presença no sentido de da alegria da salvação, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Então, os verdadeiros crentes podem passar por momentos de dificuldade espiritual, de, de pecados e distanciamento de Deus, mas eles se arrependerão dos pecados. Os verdadeiros crentes, eles se arrependerão, se humilharão, pedirão perdão, renovarão sua fé e o seu arrependimento. Eles perseverarão na fé. Ah, sim, havia mais um parágrafo. A justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos estes respeitos, a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. É a mesma justificação para os homens do Antigo Testamento, é a mesma para os do Novo Testamento, para nós hoje. Efésios capítulo 2, verso 8, já caminhando próximo à nossa conclusão. Efésios capítulo 2, verso 8, apenas um versículo, diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Foi o que nós comentamos. Somos salvos pela graça, graça de Deus, favor imerecido. Nós, crentes hoje no Senhor Jesus, poderíamos não ter sido escolhidos para a salvação, no sentido de que éramos iguais àqueles que hoje não conhecem a Deus, estão alheios a Deus, estão caminhando para a perdição, para a condenação, estão em inimizade para com Deus. Nós éramos assim. Mas Deus nos salvou, nos transformou. Nós fomos escolhidos na eternidade. E como não é por mérito algum, nós fomos alvos dessa graça. Que bênção é pensarmos isso, meus irmãos. Como é tremendo nós pensarmos em nossa eleição. Eleição. Há pessoas que não foram eleitas. Há pessoas que não foram predestinadas para a salvação. Elas são responsáveis por sua condenação, pois negaram a Deus mediante a revelação geral, mediante as coisas que são criadas, tendo o conhecimento de Deus, não adoraram como Deus e negaram ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que ouviram o Evangelho e não se arrependeram. Mas nós fomos eleitos para a salvação. Que bênção, que bênção. Louvado seja Deus. Viveremos para sempre com Deus no céu, onde será glorioso, não haverá pecado. Estaremos com Jesus, na presença do Senhor Jesus, que é perfeito,
estaremos todos juntos, vivendo em plena alegria com Deus. Aqui eu farei a leitura apenas do primeiro. J. Packer, em seu livro Vocábulos de Deus, diz: para Paulo, a justificação é o ato divino de perdoar gratuitamente os pecados dos ímpios e de atribuir-lhes justiça por sua graça, mediante a fé em Cristo, com base não em suas próprias obras, mas na justiça representativa, redentora, propiciatória e vicária do sangue derramado por Jesus Cristo em favor deles. Para Paulo, esse é o âmago do cristianismo. Lutero chamava a justificação de o artigo mediante o qual uma igreja permanece de pé ou cai. Paulo teria endossado completamente essa descrição. Muito bem, aqui eu irei prosseguir. Romanos 10, 17. Assim nos diz. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O apóstolo Paulo, ele assim então nos diz que a fé só pode vir por meio da pregação. Ou seja, nós que cremos no Senhor Jesus hoje, nós cremos porque nós ouvimos do Evangelho, porque pessoas pregaram o Evangelho a nós, porque familiares, amigos, pastores pregaram o Evangelho e nós, pela graça, cremos no Evangelho de Jesus. Então, a fé, ela vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, pelo Evangelho. A pessoa só poderá ter fé em Cristo se ela ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Ela precisa ouvir a palavra, o Evangelho, precisa ser evangelizada para que ela possa crer no Senhor Jesus. Ela precisa ouvir as palavras de Cristo. Por fim, eu fiz aqui eu descrevi como uma corrente inquebrável de Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. A corrente inquebrável de Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Diz assim, Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que bênção, meus irmãos. Aqui o nosso grande Deus, nós vemos que o nosso grande Deus, em seus atos salvíficos, ele há uma sequência dos seus atos salvíficos. E aquele primeiro que Deus, de antemão, conheceu na eternidade, este será glorificado. E aqui o apóstolo Paulo diz até no passado, os glorificou, porque é algo que para o Senhor já está decretado, e é algo que certamente irá acontecer para com os crentes. Então a corrente inquebrável inicia, destaco aqui do verso 29. Conhecidos, eleitos, porquanto aos que de antemão conheceu. Então, os conhecidos, os eleitos. Estes são predestinados. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Predestinados para sermos semelhantes a Cristo Jesus, nosso Senhor. Em sequência, chamados, conhecidos, predestinados para serem como Cristo, chamados por Deus. Aqui o chamado é a ação do Espírito Santo que chama eficazmente, a vocação eficaz, a graça irresistível de Deus.
o Espírito Santo atuando em nosso coração de forma salvífica. Atua, é a ação no tempo e no espaço única do Espírito Santo de regeneração. Chamados, estes foram justificados, decretados como justos, com os pecados perdoados e decretados como justos, aceitos perante Deus por causa da justiça de Cristo Jesus em nosso favor. A justiça de Cristo nos sendo conferida. E estes são glorificados. Glorificados, que é o estágio que nós hoje ainda não fomos glorificados, mas que certamente seremos glorificados. Então, aqueles que foram conhecidos, predestinados, chamados, justificados, serão glorificados. Os eleitos serão glorificados. Louvado seja o Senhor. Por fim, o último versículo, o último texto bíblico de nossa lição está em Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versos 3 a 7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Nós, que outrora éramos escravos, estávamos cegos, alheios de Deus, vivendo em pecado, vivendo em inimizade, satisfazendo os nossos desejos próprios, dos pensamentos, vivendo em malícia, inveja, vivendo por paixões carnais. Nós, quando Deus se manifestou a nós, quando Deus abriu o nosso coração para crer no Senhor Jesus, nós fomos lavados pelo Espírito Santo, fomos perdoados dos pecados, fomos feitos novas criaturas. E então o Senhor Jesus nos regenerou e nos justificou por graça. E assim, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Todos nós que verdadeiramente cremos no Senhor Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador, todos nós que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor, Salvador, como Filho de Deus, nós somos herdeiros de Deus e desfrutaremos da vida eterna. Temos já a vida eterna e desfrutaremos da glória com Ele. Assim, que Deus nos abençoe. Que Deus o abençoe, querido adolescente. Deus abençoe a sua família. Deus continue a lhe abençoar e que esta aula possa, assim, nos aproximar mais do Senhor e nos faça louvá-lo cada vez mais e vivermos para a sua glória. Que Deus o abençoe. Amém.